Olá, meu aluno, tudo bem com você? Professor Luiz Lozeiro na área. A gente vai falar aí mais um pouquinho de aplicações de derivada, tá? E vamos saber aí uns conceitozinhos onde a gente pode aplicar essas derivadas, beleza? Então, vamos aí ao assunto de hoje. Então, aplicações de derivada. O primeiro exemplo é na velocidade e na aceleração, certo? Então vamos lá. Da física elementar, sabemos que a velocidade percorrida por um móvel em linha reta é dada pelo quociente da distância percorrida pelo tempo transcorrido. Então usaremos a definição de derivada para determinar a velocidade instantânea de um móvel que se move ao longo de qualquer trajetória derivável. Então vamos lá. Aquele conceito que a gente tem de velocidade, que é ΔV, certo? Que é igual a ΔS sobre ΔT. Esse conceito que a gente tem aí é um conceito que, gente, é um conceito condução em linha reta, tá? Deixa o professor apagar aqui. Opa, deixa o professor voltar. É um conceito aqui de linha reta. Então imagine o que é uma linha reta, tá? Então essa fórmula é aplicada para esse sentido. Agora, se a trajetória foi isso aqui, ó, uma curva ou uma função derivável diferenciável, aí esse método aqui, ó, esse caso aqui já não se aplica. Então não se aplica, certo? Então a gente vai estudar isso hoje, não só a velocidade em movimentos retilíneos, certo? Mas em várias funções, tá? Beleza, gente? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí na nossa aula. Suponha que uma partícula move-se ao longo do gráfico de uma função u igual de t, certo? Se a e b é um pequeno intervalo contido no domínio de u, a velocidade média da partícula no intervalo AB é, olha aí, a distância, ou seja, a distância percorrida por ela. Então vamos lá, vamos imaginar esse gráfico aí de uma função. Então vamos desenhar a primeira função aí. Deixa eu melhorar aqui na caneta, vamos pegar a caneta vermelha. Pronto, então vamos lá. Se eu tenho esse caminho aqui, ó, dentro de uma função, tá? Então, se a gente pegar esses pontos que ele está falando aqui, ó, pegar um ponto aqui, tá? E um ponto aqui. Então esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, tá? E é o que ele fala. Ele fala justamente isso, que a distância é a distância percorrida, ou seja, espaço realizado em referência a um tempo. Tá bom, gente? Então vamos focar aí nos próximos slides. Aqui está o exemplo, tá? Aqui está o exemplo. Então se eu quero essa velocidade AB, é essa distância resultante aqui. Distância resultante pelo tempo, tá? Pelo tempo específico para percorrer essa distância. E se eu quero a velocidade AC, acontece da mesma maneira, tá bom? É a distância resultante justamente desse intervalo VAC aqui, tá bom, gente? Então, VAB é o coeficiente angular da reta passando pela função, pelo ponto, desculpe, A e F de A. Então, qual ponto que a gente está falando aqui? É justamente esse ponto aqui, ó. Esse pontinho bem aqui, ó, tá? E pelo ponto BF de B. Então, você percebe, ó, que bem aqui, ó, tem um F de A. Aqui tem um F de A, tá? E bem aqui, ó, tem um F de B. Prontinho. Vamos lá. VAB não dá informações sobre a velocidade da partícula, certo? No tempo t igual a t0. Esse tempo aqui, ó, tá? Aqui a gente só parte do tempo igual a ta. Se estamos interessados na velocidade instantânea, ou seja, t igual a t0, a gente tem que considerar esse intervalo aqui, ó. Então aí o que a gente entra? A gente entra no conceito de limite lateral. Limite lateral não, gente, limite por derivada, né? Então isso aqui já é bem conhecido pelos senhores, ó.
esse conceito aqui, ó. Isso aqui é a introdução de limite, tá? Por derivada. Então o que ele está falando é o seguinte: se a gente quer aproximar esse tempo a uma velocidade instantânea, ou seja, um t0, a gente tem que fazer com que esses valores tendam a zero também, certo? Então eu quero saber o ponto mínimo de tempo. Eu não quero saber mais esse intervalo grandão, agora eu quero saber um intervalinho bem pequenininho, ó. O menor que eu conseguir. Pronto, esse intervalinho aqui, ó, eu consigo fazendo o que? Pegando essa função e entendendo ela a zero, ou seja, para essa distância ser a menor possível, tá bom, gente? Então é um conceitozinho aí bem tranquilo, bem fácil aí para os senhores entenderem. Então a velocidade instantânea de uma partícula que se move ao longo do gráfico de uma função derivável u de t em t igual a t0 é essa aqui. Então isso aqui é justamente a aplicação, tá? A aplicação pura e simples da derivada. Então, de forma análoga, definimos que a aceleração média é o que? É justamente a variação de velocidade em relação ao tempo. Então a gente tem que a velocidade é a variação do espaço em relação ao tempo, ou seja, então é a derivada do espaço em relação ao tempo, e a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? A aceleração instantânea de uma partícula que se move ao longo do gráfico de uma função é duas vezes derivável, ou seja, se eu quiser achar a aceleração, basta eu derivar duas vezes a equação que rege o espaço. Então eu tenho duas maneiras de fazer isso, né? Eu posso ter uma equação de velocidade, aí eu só derivo uma vez, certo? Ou eu posso ter uma equação de espaço e derivar duas vezes, já achar a velocidade e achar a aceleração consequentemente. Então vamos para um exemplo. Resolvendo o exemplo, a gente consegue fechar esse conceito de maneira mais, assim, digamos, crítica, né? De maneira que você possa entender mais. Então vamos lá. Uma partícula move-se ao longo de uma curva ou de t. Olha a função. É t ao cubo, certo? T ao cubo menos 5t ao quadrado mais 7t menos 3. Certinho, gente? Calcule a aceleração no instante em que a velocidade é zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou derivar e igualar o que? A zero velocidade, né? Já que eu derivando isso aqui, ó, vamos lá. Aqui a gente tem o de t. Então o de t é o que? O de t é espaço. Então ele quer calcule a aceleração no instante em que a velocidade é zero. Então basta a gente fazer o que, gente? Basta derivar isso aqui. Derivando isso aqui a gente vai ter o v de t, certo? A gente vai ter o v de t, que é justamente igual à derivada de u de t, né? A gente acabou de aprender isso. E como a gente quer a velocidade no instante que a velocidade é zero, a gente vai substituir isso aqui, ó. Deixa o professor marcar de caneta roxa. A gente vai substituir isso aqui por zero, certo? Então vamos lá. Se u de t é igual a t à terceira menos 5t ao quadrado mais 7t menos 3, vamos aplicar a derivada. Esse 3 desce, fica 3. Aqui em cima perde 1 grau, 3t ao quadrado. Esse 2 aqui desce, multiplica pelo 5, por isso que fica 10. Em cima perde 1 grau, então 10t. Esse 7 aqui é como se tivesse 1 em cima do t, né? Esse 1 desce, 1 vezes 7, 7, só que t fica elevado a 0, né? Qualquer coisa elevada a 0 é 1, então fica 7 apenas. Só que ele quer o quê? Ele quer v de t igual a 0. Então a gente faz a substituição, ó. Você pega justamente 3t ao quadrado menos 10t mais 7 e você iguala a 0, ó. Aqui vai te dar o que? Uma equação de segundo grau. E aí você vai resolver a equação. Você achou duas respostas aqui, ó. T igual a 7 sobre 3 e t igual a 1, correto? Então a aceleração no instante t é justamente derivar isso aqui de novo. Esse 2 desce, vai ficar 6t, certo? Menos 10. E esse t também desce, esse 1 desce para lá, o t fica t elevado a 0, então esse t some. E olha como é que vai ficar. A aceleração nesse primeiro tempo, onde a velocidade é 0, é 4. E no outro é menos 4. Certo, gente? Então, bem tranquilo aí, um exercício bem bacana, bem didático para vocês entenderem, vocês entrarem no clima mesmo. E vocês perceberem aí que é muito tranquilo de trabalhar com isso, tá? É muito tranquilo de trabalhar com
esse tipo de conta. Agora vamos partir para o segundo exercício. Então vamos lá. Uma sonda é lançada para cima verticalmente. Então se eu estou falando verticalmente é no sentido aqui, ó, do eixo Y, tá? Sendo a distância acima do solo no instante t dada por essa função. Então essa função ela determina o que, gente? Essa função ela determina o espaço, tá? Então S é igual a t vezes 100 menos t. Ou você pode fazer aqui a distribuição, tá? A distributiva vai ficar 1000 t menos t ao quadrado. Você pode fazer isso também, tá? Não tem problema nenhum. Você pode organizar a conta dessa maneira. Determine em que instante e com que velocidade a sonda atinge o solo e qual é a altura máxima que a sonda atinge. Tá bom, gente? Então, para resolver essas questões, a gente vai ter que ter dois conceitos de física interessantes. Então, vamos lá. Deixa só o professor limpar aqui o nosso painel, né? Então, vamos lá. O que ele pede na letra A, né? O que ele pede na letra A é o seguinte: a sonda atinge o solo quando o quê? Quando S de t é igual a zero. Por quê, professor? Não entendi o que o senhor está falando. Então vamos lá. A gente está falando de sonda, né? Então a gente está falando dessa seguinte característica. O professor vai desenhar aqui para você o eixo Y e o eixo X. Então esse aqui é o nosso eixo X, esse aqui é o nosso eixo Y. Então vamos lá. Como é que a sonda se comporta? Ela faz esse movimento aqui, ó. Tranquilo? Então, o que ele vai querer é o seguinte: ele quer o ponto. Deixa só o professor consertar essa sonda para ficar mais tranquilo. A sonda parte da origem, né? Então ela parte bem daqui, ó. Pronto. Tranquilo. Então o que ele quer? Ele quer o seguinte: o instante em que a sonda atinge o que? A posição zero. Então aqui vai ser bem tranquilo. Você só basta você igualar essa equação a zero aqui, ó. Aqui vai dar uma equação de segundo grau. Então t é igual a zero ou t igual a 1000. Então isso aqui é bem intuitivo, ó. Ele parte, ou seja, no instante zero ela está saindo. Então ela está no solo. E ela só vai cair no tempo 1000, ou seja, só após ela fazer todo o percurso, tá? Então essa primeira questão está muito tranquila. Então vamos lá. A sonda atinge o solo após 1000 segundos e a velocidade é o que? É justamente essa derivada. Então vamos aplicar a derivada e substituir o t por 1000, tá? Professor, eu não entendi porque a derivada é essa. Então você faz o seguinte: t ao quadrado, ó. De onde é que vem esse t ao quadrado? Vem esse vezes esse. Então, menos t ao quadrado. E esse vezes esse. Então, vai ser 1000t. 1000t. Deixa só o professor consertar aqui. Então, vai ser 1000t menos t ao quadrado. Derivando vai ficar o que? 1000. O 2 desce para cá. Então vai ser 1000 vezes 2t. Vai ser justamente isso. Agora a gente quer saber o que? A gente quer saber a velocidade aonde ele atinge esse valor aqui, né? Então, bem tranquilo. Você só substitui aqui por 1000, tá? Vai ficar o que? Menos 1000 metros por segundo. Por que o sinal é negativo? Porque a sonda está fazendo esse movimento aqui, ó, de queda, ó. Ela está caindo. Vocês percebem, ó. Então, se ela está caindo, a velocidade dela está o quê? Está sendo reduzida, tá, gente? Então, é por isso que a gente encontrou esse sinal negativo aí. Perfeito. Então, a segunda, né? Qual é a altura máxima que a sonda atinge? A altura máxima que a sonda atinge, isso é bem tranquilo. Você só precisa saber aonde a velocidade é zero. Porque aqui, ó, nesse ponto, ela está crescendo de velocidade. Crescendo. Aí vai chegar um ponto que a velocidade dela é zero, ou seja, ela perdeu a velocidade, a resistência do ar se opõe ao movimento e fica quebrando a velocidade, né? Fica diminuindo a velocidade. A velocidade diminuiu, nesse instante aqui V igual a zero.
Nesse instante aqui, gente, é que ocorre o quê? É que ocorre a altura máxima. Então, basta você igualar, né? V de t igual a 0. Que no caso, você vai achar o quê? Você vai achar 500. Então, no tempo 500 é que o solo atinge, que o objeto atinge a altura máxima, né? Então, professor, de onde é que o senhor achou esses 500? Você vai pegar a derivada e substituir. Vai virar uma continha muito fácil. Vai ficar 1000. A derivada de V de t, né? 1000 menos 2t. Como a gente já sabe, a velocidade é igual a 0, né? Então, igual a 0. Olha aí. Vai ficar 2t igual a 1000. Passa para lá dividindo. T igual a 500. Tá bom, gente? T igual a 500. Então, bem tranquilo aí, bem intuitivo. Dois exercícios bem fáceis pra gente já ir aí praticando, entendendo uma aplicação interessantíssima da derivada, que é uma grandeza física. Agora, essas aplicações podem ir para todos os sentidos. Pode ir para o sentido de potência e energia. Pode ir para o sentido de... não só de cinética, né, mas também de... Pode ir para a parte de calorimetria. Então ela tem aplicações assim diversas. A gente está usando de velocidade e aceleração porque são aplicações bem intuitivas. Então, vamos fazer mais um exemplo. Um ponto move-se ao longo do gráfico igual y igual x ao quadrado mais 1, de modo que a sua abscissa x varia com a velocidade constante de 3 cm por segundo. Então, qual é a velocidade da ordenada y quando x é igual a 4 cm? Então, vamos aplicar, né? O que a gente faz é o seguinte: seja x igual a x de t, y igual a y de t. Então, você percebe que bem aqui, ó, bem nessa expressão, né? Y igual a x ao quadrado mais 1, você tem o que? Você tem duas variáveis, variável y e variável x, tá? E variável x. Então, seja x igual a x de t, uma função que varia em relação a x, né? Em relação a t, perdão. Y, uma função que tem y, mas varia em função de t. A abscissa ordenada no instante t, respectivamente. Então, vamos lá. T0 é o instante em que x de t0 é igual a 4. De onde vem isso? Com a velocidade na ordenada y quando x é igual a 4. Certo? Então, vem esse 4 vem dessa informação aqui, ó. Queremos calcular a velocidade de y no instante t0. Ou seja, você tem que pegar esse instante de x de t e colocar aqui, ó. Tá? Em outras palavras, queremos calcular dy dt para t igual a t0. Então, primeiro eu encontro isso aqui e depois faço a substituição. Então, vamos usar a regra da cadeia. Pronto, ó. dy sobre dt é igual a dy sobre dx, que é igual a dx sobre dt. Com essa derivada aqui, ó, eu vou derivar em relação a x, né? Então, vai sobrar só 2x. O 2 desce para cá, o 1 some, né? O 1 some. Então, vai ficar 2x vezes dx dt. Mas quem é dx dt? Dx dt está dado, certo? Dx dt está dado que é o valor que? Vamos lá. O ponto tem o que? Tem velocidade constante igual a 3. Pronto. Velocidade não é a taxa de variação de espaço sobre tempo, então é x em relação a t. Então por isso que é 3 segundos. Então a gente faz as devidas substituições. Vai ficar 2x vezes 3. 2x vezes 3, que é justamente esse valor aqui que eu vou substituir, ó. Certo, gente? Então vai ficar 2x vezes 3 vai dar 6x. Mas eu quero qual ponto? 4 centímetros. Então eu vou lá e substituo xt0, 4 centímetros. A gente vai ter essa velocidade aqui de 24 centímetros por segundo. Beleza, gente? São questões bem tranquilas, bem intuitivas, bem fáceis aí da gente resolver. E importante entender essa aplicação aí das derivadas, né? Muito importante mesmo. Se faz aí você aprende sem fazer muito esforço, né? Vamos aí para o último exemplo. Esse exemplo já fez, né? Também já foi feito. E agora a gente vai entrar um conceito aqui de velocidade, né? Então vamos lá. Taxa de variação, no caso. Então, você aprendeu o que seria
a velocidade, né? A relação da velocidade com a aceleração e com o espaço. Agora a gente vai generalizar para todas as grandezas físicas, matemáticas, químicas, biológicas e geográficas e todas as variações que você imaginar. Então vamos lá. A velocidade de uma partícula que se move ao longo do gráfico da função derivável y igual a y de t no tempo t é igual ao quê? É igual a variação do espaço em relação ao tempo. Então a velocidade ela é nada mais nada menos que uma taxa de variação. E quem é que é essa taxa? E quem é a taxa de variação? É a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Como assim, professor? O espaço varia em relação ao tempo? Muito simples. Você sai daqui para sua casa. No minuto 1 você está em um espaço. No minuto 5 você já está em outro espaço. Então o que está acontecendo aí? O espaço está variando em relação ao tempo. Então isso é o que? É uma taxa de variação. Tá bom, gente? Então, a gente tem y' igual ao de t, né? Que é igual a limite de y tendendo a zero. Então a gente tem u de t mais h menos u de t dividido por h, certo? Então vamos lá. Se y é igual a f de x é uma função derivável, então f de x é uma taxa de variação de y em relação a x, que a gente acabou de conversar, né? Então a interpretação da derivada como taxa de variação se aplica em diversas áreas da ciência. Então quando a gente fala diversas áreas da ciência, a gente fala diversas áreas mesmo. Pode ser na área biológica, geográfica, matemática, química. Então tem muita aplicação. Então, por exemplo, se y é igual a f de t, mede a concentração de glóbulos vermelhos no sangue no instante t, então aqui a gente já tem o que? A gente já tem uma taxa de variação. Então aqui é um exemplo de uma grandeza biológica, certo, gente? Então agora vamos fazer um exemplozinho aí de taxa de variação referente agora a outras grandezas. Uma partícula move-se ao longo do gráfico igual a x a terceira mais 1, de modo que quando x igual a 6, a abscissa cresce a uma velocidade de 2 cm por segundo. Então qual é a velocidade de crescimento ordenada nesse instante? Então aqui a gente aplica novamente a regra da cadeia e a gente tem o que? X, no ponto x igual a x de t, a abscissa no instante, t, e y igual a x a terceira mais 1, ou seja, uma grandeza que varia tanto em relação a x quanto em relação a t. Então devemos calcular por regra da cadeia y sobre dt igual a d de y sobre dx vezes d de x sobre dt. Então a gente tem d de y sobre dx igual a 3x ao quadrado. Professor, não entendi. É só você descer o 3, fica 3 vezes, esse aqui perde 1 grau, então fica 3 vezes 2, 3 vezes x ao quadrado. E d de x é igual a 2, que é justamente uma velocidade, né, de 2 cm por segundo. Então a gente tem logo o quê? Que d de y sobre dt é justamente 6 vezes x ao quadrado. Se a gente fizer a substituição em qual instante? No instante 6, vai ficar 6 vezes 6 ao quadrado, que dá 216. Então a ordenada cresce a uma razão de 2,16 centímetros por segundo. Tá bom, gente? Agora a gente vai para uma aplicação já utilizando outro tipo aí de grandeza. Um reservatório de água está sendo esvaziado. Então a gente entra no conceito de vazão e volume, né? A quantidade de água no reservatório em litros, t horas após o escoamento ter começado, é dada por o quê? Por essa equação aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa equação. Ela é V de t igual a 50 vezes 80 menos t, esse termo inteiro elevado ao quadrado. Então tome cuidado com isso. Então a taxa de variação do volume de água após 8 horas de escoamento. Então vamos lá. E vamos ver a letra B também. A quantidade de água que sai do reservatório nas primeiras 5 horas de escoamento. Então vamos resolver a letra A primeiro. Primeiro a gente tem que derivar, né? A gente tem que derivar a expressão. E aqui a gente só aplica a regra da cadeia, tá? A gente só aplica a regra da cadeia. Então vamos lá. Vai ficar 100, né? 100 vezes 80 menos t, tá? Então isso aqui é só a derivada desse termo aqui, tá? Ele desce para lá, fica justamente ele vezes a derivada dele, tá? Então vamos lá. Calculando se t igual a 8, porque ele quer após 8 horas, a gente vai ter o quê? Que d de v dt é igual a menos 7.200 litros por hora. Agora, professor, eu não entendi essa unidade negativa aí de vazão. Não está sendo esvaziada? Então, se ela está sendo esvaziada, ela tem uma vazão negativa. Então, se ela é negativa, é porque o volume está diminuindo com o tempo, já que o reservatório está sendo o que? Esvaziado. E ele quer agora o que?
ele quer a quantidade de água que sai do reservatório nas primeiras 5 horas. Então basta você calcular quanto ele estava cheio, ou seja, no instante V0, e diminuir pelo instante que ele está nos pedindo, né, que é de 5 horas. Achamos aí 38.750 litros. Beleza, gente? Então, esse aqui é o nosso conceito aí de taxa de variação. E agora vamos partir para outro assunto. Agora a gente vai ver variação de funções, certo? Então vamos lá. Então, seja f uma função e x0 um valor pertencente ao domínio dessa função, então f possui um ponto de máximo relativo ou máximo local no ponto x0 se existe um pequeno intervalo aberto, ou seja, a gente tem que ter um conceito de intervalo aí que contém x0, tal que f de x0 seja maior que toda a função, certo? Então qualquer valor da função nesse intervalo aí pode ser x0. x0 pode ser maior, né? Então x0 é o maior que todos esses valores. Então vamos fazer um exemplo para a gente ter uma introdução interessante sobre isso. Então vamos lá. A gente tem aqui o eixo y e a gente tem aqui o nosso eixo x, tá? Então vamos lá. Então aqui é o nosso eixo x, aqui é o nosso eixo y e vamos ver alguns conceitos. Vamos arbitrar aqui uma função qualquer. Então vamos lá. Essa função aqui, ó. Essa função, você percebe aí que ela tende ao infinito, né? Se eu continuasse ela aqui, ela ia se estender por todo esse tamanho. Agora, vamos limitar essa função ao intervalo, que é isso que ele está pedindo, ó. Um pequeno intervalo aberto i. Então, vamos intervalar aqui. Então, vamos lá. Vamos intervalar. Vamos fazer o intervalo daqui, certo? Até aqui. Tá bom, gente? Olha que coisa interessante. Vamos determinar os pontos, né? Aqui é o ponto A. E aqui, pessoal, é o ponto B, tá? Aqui é o ponto B. Vamos lá. Essa função, ela tem ponto de máximo? Professor, seria estranho falar ter ponto de máximo, porque o que é ponto de máximo? Seria o maior valor dessa função. O maior valor dessa função. Então, ela teria um ponto de máximo se eu limitasse ela. Já que, como eu falei no começo para vocês, essa função é crescente ao infinito. Então, a gente não pode dizer que infinito é o ponto de máximo da função. Fica meio estranho a gente falar isso. Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte: olha, essa função ela tem ponto de máximo se eu dar um intervalo AB para ela aqui. Então, qual seria o ponto de máximo? Seria justamente esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto que a gente chama de x0. Esse ponto aqui que a gente chama de x0. x0 seria o quê? O ponto de máximo dentro desse intervalo. Dentro desse intervalo. Tá bom, gente? Então, esse é o conceito que a gente tem de ponto de máximo. Agora, professor, o ponto de máximo obrigatoriamente é o extremo? Não. Isso aí foi a função que me trouxe isso. Vamos apagar aqui essa função e vamos colocar uma outra função. Vamos colocar uma função aqui mais diferenciada. Então essa função ela começa aqui, ela faz isso, vem pra cá e depois faz isso aqui. Perceba agora que o ponto de máximo é diferente, ó. O ponto de máximo está bem aqui, ó. Aqui é o ponto de máximo, tá? Então esse aqui é o que? Aqui está o nosso x0. Então esse x0 ele é o maior ponto, ele é o maior valor nesse intervalo aqui, ó, que vai de A a B, tá? Deixa até o professor botar uma cor diferente, que é até melhor, né? Deixa o professor botar uma cor diferente, senão vocês... Opa! Senão vocês vão pensar que a gente está falando de outra coisa, né? Então vamos lá, vou desenhar aqui a função de novo. Ela era assim, né? Nesse mesmo contexto. Então vamos lá, aqui seria o ponto de máximo agora, ó, dessa nova função. Deixa o professor botar de vermelho, ó, bem aqui, tá? Então aqui seria o que? O x0. Tá bom, pessoal? Aqui seria o x0. Você percebe que ele só é ponto de máximo nesse intervalo inteiro.
eu não posso garantir que ele é ponto de máximo no restante da função. Vamos dizer que essa função tenha crescido esse tantão aí, tá? Então eu não posso te afirmar que essa função ele é um ponto de máximo em torno da função inteira. Ele só é ponto de máximo nesse intervalo AB, certo, gente? Então é isso que a gente entende de ponto de máximo. E ponto de mínimo é o conceito ao contrário. É o menor ponto que a gente acha dentro desse gráfico aqui, tá? E com esse intervalo pré-determinado, tá, gente? Com esse intervalo pré-determinado. Então o ponto de mínimo é justamente um ponto que tem conceito idêntico ao parecido com o ponto de máximo, só que é o menor ponto, tá? Então o que está falando aqui? Possui ponto de mínimo relativo ao mínimo local. Se x0 estiver dentro desse pequeno intervalo de i, né, que contém o que é o menor valor, tá? Então existe todos os valores possíveis dessa função, desse intervalo, né? Todos eles são maiores que x0. Então aqui é um exemplo para vocês. Ali em cima está o ponto de máximo, ali embaixo está o ponto de mínimo, tá? Então foi basicamente o que a gente explicou, um intervalo pré-determinado, tá? Então vamos ver só um exemplo pequeno para a gente já ter um pouco de consciência a respeito disso, né? Vamos lá. Ponto x0 igual a π sobre 2 é o ponto de máximo dessa função seno de x menor ou igual a 1. Por quê? Porque se a gente lembrar da função seno, cosseno, o menor valor é menos 1 e o maior valor é 1. Então, qual é o seno de 90 graus? É 1. Então, eu atingi o ponto de máximo da minha função. Então, vamos voltar nessa figura. Ó. Aqui está o ponto de máximo da função seno. E quando a função seno é menos 1? Quando o seno vale 270 graus, que é basicamente 3π sobre 2, né? Tá bom, gente? Então, como a função se repete, eu vou ter vários pontos de máximo e vou ter vários pontos de mínimo. Basta eu escrever no ciclo trigonométrico, aumentando ele 180 graus, né? E é justamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu vou ter vários pontos de máximo e vou ter vários pontos de mínimo. Aqui tem um ponto de máximo, um ponto de mínimo, ponto de máximo, ponto de mínimo. Como a função ela é cíclica, né? Ela é cíclica, então vai ter infinitos pontos de máximo, infinitos pontos de mínimo também, com valores iguais, 1 ou menos 1. Então olha esse outro exemplo. Seja f de x igual a x ao quadrado, certo? X pertencente aos reais, x0 igual a 0. Então é um ponto de mínimo relativo, pois x ao quadrado é maior que 0 para todo x pertencente aos reais. E f de 0 é igual a 0. Então o que a gente está falando é o seguinte, que na verdade x0 é o único ponto extremo aqui. Então você percebe, olha a coisa interessante nessa função. Se eu não der domínio para ela, ela pode crescer infinitamente, ó. Infinitamente. Vocês estão vendo aí? Então, essas funções, quando a gente for estudar máximos e mínimos, isso aqui já é uma introdução para você perceber que esses tipos de função, eles vão ter o que, gente? Eles vão ter restrições. Eu vou ter que ter restrições. E isso é muito lógico a gente pensar na vida real, né? Então, exemplo, você tem um certo valor aí para melhorar uma máquina. Você que tem uma máquina de solda está com defeito. E aí você quer otimizar a máquina e deixar ela mais produtiva possível. E aí teu patrão fala, olha, vou te dar 10 mil reais para você fazer isso. Então ele te deu uma restrição, ele só te deu até 10 mil reais. Então com 10 mil reais faça essa máquina ser a melhor possível, ou seja, ter eficiência máxima. Então é muito raro ter caso de máximo e mínimo onde eu tenha que explorar o máximo possível da minha grandeza. Eu vou ter que sempre ter uma restrição, ou uma restrição física, ou uma restrição física, um exemplo de uma restrição física. Eu não posso achar um tempo de produção máximo para uma máquina e o tempo der menos 2. Não existe tempo negativo. Então isso é uma restrição física. Agora, uma restrição também, outra restrição utilizada é a restrição financeira, que é o exemplo da restrição da máquina que eu te disse, né? Eu te dou 10 mil reais para consertar essa máquina, 10 mil reais e te vira, né? Então é esse contexto. Então vamos lá. Seja f de x igual a x pertencente aos reais. A função x não possui pontos de máximo ou mínimos relativos pertencentes aos reais. Então por quê? Porque se f é restrito ao intervalo menos 1 e 1, aí sim a gente vai ter um ponto de máximo relativo. Porque essa função é sempre crescente.
Então se eu botar aqui infinito no lugar de x, o valor vai ir para infinito, então eu não vou ter um ponto de máximo, né? Então só se eu restringir. De novo, se f é restrito ao intervalo de 0 a 2, então a função possui o ponto x0 igual a 2 de máximo relativo e x igual a 0 de mínimo relativo, ou seja, ele pegou o ponto de máximo como o limite máximo da restrição, 2, e ele pegou o ponto mínimo como limite máximo da restrição, 0. Então, se f é restrito ao intervalo 0 a 1, então f não possui pontos de máximo relativo e nem de mínimo relativo também. Tá bom, gente? Mas, professor, por que não tem intervalo? Porque aqui nesse caso eu estou pegando um ponto. Eu estou pegando só um ponto. Então, eu não posso determinar só um ponto como máximo e mínimo. Eu tenho que pegar um intervalo. Tá bom, gente? Tem que pegar um intervalo. Então, tem uma diferença aqui. Aqui eu estou pegando valores infinitos de 0 a 2. 0,25, 0,33, 0,12, 0,001, 1,995. Então, tem valores infinitos entre 0 e 2. Tá? Aqui não. Aqui eu estou pegando um ponto específico. X vale 0, Y vale 1. Eu não posso pegar só um ponto e dizer, olha, esse ponto aqui, essa função desse ponto, esse é um ponto de máximo relativo, porque eu estou pegando um ponto, tá? Eu tenho que ter vários pontos para poder pegar um máximo deles dois também, beleza? Então esses exemplos nos indicam a importância dos domínios da função quando queremos determinar pontos extremos. Claro, isso é muito intuitivo. Uma função ela pode ter pontos de máximo e mínimo, vai depender de quê? Vai depender da restrição e da equação que rege a função. São as duas coisas que a gente depende para achar ponto de máximo e ponto de mínimo aí, conjuntamente. Então vamos para a proposição 5.1. Então se f é uma função derivável no intervalo AB e x0 pertence a esse ponto, então ele é um extremo relativo de f. É um extremo relativo de f e essa derivada desse ponto de f é 0. Então, professor, não entendi nada do que o senhor falou. É o seguinte, eu vou ter minha equação, vou derivar essa equação e substituir ela nesse ponto de máximo. Se esse valor der 0, na substituição da derivada, tá? Na substituição da derivada. Se esse valor der 0, a gente tem ponto de máximo. Então, a proposição nos indica que num ponto de máximo ou de mínimo relativo de uma função, a reta tangente ao gráfico de f é o que? É paralela aos eixos. Por isso que a gente tem como 0. Por quê? Porque o que é a derivada? A derivada é a reta tangente, ou seja, o ângulo da reta tangente, né? O ângulo da reta tangente é o que? Ao ponto, né? Ao ponto, ao eixos, né? Os eixos x e y. Então, quando a gente tem o eixo y paralelo, o eixo x paralelo a essa função, aqui qual é o ângulo de inclinação? Nenhum. Tá? Então, por isso que tem que dar 0 aqui na derivada, justamente nesse ponto que a gente determinou. E outra coisa interessante, geralmente os pontos de máximo e mínimos, eles geram alternância de crescimento, né? Aqui a função está decrescente e começou a crescer justamente nesse ponto de máximo aqui. Justamente nesse ponto de máximo. E nesse ponto, perdão, nesse ponto de mínimo e nesse ponto de máximo aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá, a proposição não garante a existência de pontos extremos, ou seja, se eu fizer aquela jogada de substituir na derivada e achar o valor de 0, isso não é uma garantia. Por outro lado, a proposição nos dá a condição necessária para que o ponto seja extremo. Então, para o ponto ser extremo, tem que ter isso, né? Tem que ter essa relação. Que relação, professor? Essa aqui que a gente acabou de aprender, a derivada de f no ponto x0, no ponto candidato a ser máximo, é igual a 0. Então vamos lá. Vamos para um exemplo. Nesse exemplo é bem tranquilo. Seja f de x igual a x à terceira, a função derivável em todos os reais aí. A derivada é quanto? 3x ao quadrado. Logo, f de 0 é quanto? Igual a 0. Então, x0 ele não é ponto de máximo nem ponto de mínimo de f. Por quê? Porque se eu tiver um f de 1, ele é maior que x0, que f de 0. Então, ele não é ponto de máximo. E se eu pegar um ponto de f menos 1, ele é menor que f de 0. Então, também não é ponto de mínimo, tá? Mas olha uma coisa interessante. Onde ele está inserido? Bem aqui, né? Então, ele está inserido, no caso, quando a função está mudando de forma, né? Quando ela está deixando de ser decrescente e se tornando crescente, né? É uma coisa bem interessante aí para a gente dar uma analisada. Então, seja f uma função derivável no ponto x0, pertencente a esse domínio de f,
se f de x0 é igual a 0, x0 é chamado de ponto crítico, tá? Ele é ponto crítico, e ponto crítico é muito interessante para a gente analisar isso, tá? Ponto crítico é onde eles têm essas mudanças aí de tendências na função, tá bom, gente? Então vamos lá. Calcule os pontos críticos de f de x igual a seno de x. Para calcular o ponto crítico da função f, devemos resolver a equação, a derivada de x igual a 0, né, e descobrir esse ponto. Então vamos lá, a derivada da função seno, a gente já conhece, é cosseno, então vamos igualar a 0, a gente tem como resposta o que? Π sobre 2. Se você botar lá cosseno de 90 é igual a 0. E os seus semelhantes, né? Eu, aumentando 180 graus aí, vou achar todos os valores que zeram o cosseno, tá? Então eles são todos esses pontos críticos, né? Seja f de x igual a x à terceira, então resolvemos a derivada, deu x à terceira, 3x ao quadrado, igualando a 0, a gente tem x igual a 0. Então x igual a 0 é o único ponto crítico dessa função. A gente acabou de ver o gráfico anteriormente. Agora a gente já tem essa outra função aqui, x à terceira menos 3x, vamos resolver ela, vamos derivar, deu 3x ao quadrado menos 3, agora a gente faz o que, gente? Nós igualamos a 0, tá? Nós igualamos a 0. E a gente vai ter duas respostas, x igual a 1 e x igual a menos 1. Então eles também são o que? São pontos críticos de f, tá? Então esse é o conceito aí. Ponto crítico é muito interessante a gente estudar isso, a gente vai precisar muito, principalmente quando a gente for resolver exercícios práticos ali de máximos e mínimos. Tá aí os dois pontos da função, tá? Então essa aqui é a função x à terceira menos 3x, e aqui a gente tem um ponto de máximo, né? Que a gente já sabe que é de máximo, a gente não sabe ainda, né? Que é igual a 1 e menos 1 também lá para esses valores. Então, na verdade, um ponto candidato a máximo ou mínimo relativo de uma função derivável sempre deve satisfazer essa equação. Então, se ele satisfaz essa equação, ele é candidato. Ainda não se tem a certeza que ele é ponto de máximo, mas a gente já tem uma ideia de que ele possa ser ou máximo ou mínimo, tá, gente? Ou máximo ou mínimo. O ponto onde uma função atinge o maior valor, se existe, é chamado máximo absoluto da função. Então, o ponto x0 é de máximo absoluto de f quando todo o domínio, agora não é mais intervalo, perceba que não é mais intervalo, agora é todo o domínio de f tem o que? F de x0 maior que f de x. E a mesma coisa ocorre com o mínimo absoluto. Agora não se tem mais intervalo, não se tem mais o conceito de intervalo, a gente tem agora o conceito de todo esse domínio, tá? Todo esse domínio. Então, o ponto de máximo absoluto é um ponto de máximo local, certo? Agora, a recíproca é falsa. Por quê? Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar essa função, vou fazer essa função aqui, e essa função, ela é, digamos, todo o domínio, tá? Todo o domínio de R. Então vamos lá, é uma função assim mais ou menos, e ela já está descrita no domínio aí, para todos os valores de x, ela vai ter essa variação. Então, qual é o ponto de... Vamos escolher um ponto aqui, vamos escolher dois pontos aqui, ó. Vou escolher esse ponto aqui e esse ponto aqui. Agora vamos escolher mais esse ponto aqui e esse ponto bem aqui. Agora vamos escolher esse ponto e esse ponto aqui. Então vamos lá, gente. Qual é o máximo local deste intervalo aqui, ó? O máximo local deste intervalo aqui, ó. Só desse intervalo. Então deixa o professor grifar aqui com uma caneta de outra cor, vermelho. O máximo local está aqui. Ele é máximo absoluto? Não. Ele não é máximo absoluto. Então é isso que ele está dizendo. O máximo absoluto, ele sempre é máximo local. Agora, o máximo local, ele geralmente não é máximo absoluto. Então vamos para esse outro intervalo aqui. Quem é o máximo local? O máximo local é esse bem aqui, ó. Agora, qual é o máximo absoluto da função? Deixa o professor botar de preto. O máximo absoluto da função está bem aqui, ó.
Agora vamos lá, qual intervalo em que ele está? Esse aqui, ó. Ele é tanto máximo absoluto como máximo local. Beleza, gente? Então deu para vocês pegarem essa ideia? É isso que a gente está transmitindo aí para os senhores. Aqui está um exemplo bem tranquilo. Máximo local, mínimo local, máximo local, mínimo absoluto aqui, ó. Mínimo absoluto bem aqui, o menor valor, e aqui está o máximo absoluto. Então aí um exemplo já pronto para vocês darem uma analisada. Vamos fazer um exercício para a gente entender melhor o que a gente está estudando. Então, seja f de x igual a 2x, tal que, opa, ele te deu um intervalo, Então, veja a questão e observe se foi dado o intervalo. Então, se foi dado o intervalo, às vezes é até melhor. O intervalo é caracterizado por esse colchete. Se ele fizesse entre parênteses, ele não estava lhe dando intervalo, ele estava lhe dando um ponto. E aí, ó, entre parênteses no caso, né? E aí é mais fácil ainda. Por que é mais fácil ainda, professor? Porque ponto não tem máximo e nem mínimo. Tá bom? Ponto não tem máximo e nem mínimo. Então fiquem ligados com isso aí, pessoal. Então ele já te deu um intervalo entre 0 e 2. Então lembre aqui que não é... Muito aluno pensa que o intervalo é 0, 1 e 2. Negativo. O intervalo é infinito. 0, 0,01, 0,002, 0, infinitos números entre 0 e 2. Tá bom, gente? Esse intervalo é enorme. Então o ponto x0 igual a 2 é ponto de máximo absoluto. Oxe, por quê? Se eu substituir 2 vezes 2 vai dar 4. Então 1,5 não vai dar 4. 2 vezes 1,5 vai dar 3. 1,75 também não vai dar 4. Então 4 é o maior valor, certo? Então para todo x pertencente a esse intervalo. E x0 é o mínimo absoluto. Por quê? Porque não vai ter número ali de x que dê menor que 0. Só o 0 vezes 2 que vai dar o próprio 0. Então eu não vou conseguir ter valores menores. Agora, se f é definida, como eu falei para vocês, agora eu peguei um ponto, não peguei mais um intervalo. Então ele não possui nem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Tá bom, gente? Funções monótonas. E aí a gente entra num conceito mais legal para a gente terminar a nossa aula. É o conceito de funções monótonas. E aí a gente já pode entrar para o conceito de aplicações de máximos e mínimos, né? Então vamos lá. Seja y igual a f de x, uma função definida no domínio D. Então vamos para a definição. F é crescente em D se para todo x0 e x1 pertencente a D, x1 for maior que 0 e f de x1 for maior que f de x0. Então, gente, ele está falando o seguinte, que essa função ela é crescente, se eu aumentar os valores de x, eu vou aumentar os valores de y também. Isso é muito lógico, né? Vamos fazer um exemplo, vou fazer um desenho aqui para você bem tranquilo. Aqui é minha função y, x ali é minha função y aqui, tá? X, y. Olha que coisa interessante que ele está falando. Vamos lá, a gente vai ter um x0 aqui, tá? E a gente vai ter um x1. Pronto. A gente vai ter um f de 0, que é menor, né? Um f de x0 que é menor. Então eu vou botar f de 0, tá? Você já vai entender que é f de x0. E se eu botar um f de 1 também aqui, você já vai entender que é um f de x1. Olha que interessante. Vamos ligar os pontos? Ligou aqui. Ligou aqui. Então, essa função aqui é crescente, ó. Vocês estão vendo aí? Ela está crescendo. Porque quando eu aumento o x, eu aumento minha função também. É isso que ele está falando. Já uma função é decrescente se for o contrário, né? Ela é decrescente se para todo x0 e x1, x1 for maior que x0, f de x0 é maior que f de x1. Ou seja, eu aumento o valor de x e o valor de f de x é o que? Ele decresce. Então, em ambos os casos, ela é monótona. Porque a gente tem um conceito de monótono, que é algo monótono, é algo chato, né? A gente trazendo para o português. Ah, é algo meio chato. Ah, minha vida tá tão monótona. Então, ou seja, tá muito chata, né? Não tem novidade, não tem... E nesse caso é o que? É sempre crescente, é monótono. Ou ela é sempre decrescente, monótona também. Agora, quando ela deixa esse intervalo, para de crescer e começa a decrescer, aí a gente já tem uma suspeita de quê?
que a gente tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Aí a função deixa de ser monótona. Tá certo, gente? Aqui deixa eu apagar para os senhores, para vocês olharem aí o desenho que a gente trouxe já pronto. Então nesse primeiro caso a gente tem uma função crescente, e nesse segundo caso aqui a gente tem uma função decrescente. Tá bom, gente? Bem tranquilo, bem intuitivo da gente entender. Então vamos fazer uns exercícios aqui bem tranquilos para a gente fechar nosso assunto de hoje, né? Então seja y igual a f de x, que é igual a 1 sobre x, o domínio da função é todos reais, exceto o valor de zero. Você sabe que 1 sobre 0 dá o quê? 1 sobre 0 dá indeterminado, a não ser que a gente esteja estudando limite, né? A gente aprendeu o limite, que 1 sobre 0 é infinito, mas aqui no nosso caso a gente não está estudando limite, propriamente dito. Então 1 sobre 0 é indeterminado, a gente não pode dizer que ele pertence ao domínio dessa função. Então, seja x0 e x1 pertencentes aos reais, tal que x1 é maior que x0, então 1 sobre x1 é menor que x0. Isso é muito lógico. É um exemplo. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Vamos escolher como x0 o valor de 2. E x1, logicamente, tem que ser o quê? Tem que ser maior, então o valor de 3. Quanto é 1 sobre 2 e quanto é 1 sobre 3? Logicamente, que este valor aqui é maior que esse. Faça na calculadora, você vai ver aí. Então, o x cresceu, o f de x decresceu, essa função é decrescente. Tá bom, gente? Aqui embaixo segue todo o roteiro também. Agora eu pego a raiz de x. Então, no domínio agora é de 0 a mais infinito. Professor, por que eu não posso pegar valores negativos? Porque aí o domínio não estaria mais nos reais. A gente já ia para números complexos, se a gente pegasse números negativos, né? Lembra que raiz de número negativo entra o fator do i, né? Então vamos lá, x0 e x1 pertencem a D, tal que x0 e x1, x1 é maior que 0, então isso aqui é verdade. Vamos pegar um exemplo, mesmo exemplo daqui, 2 e 3, vamos lá, a raiz de 2 e vamos ter a raiz de 3. Quem é maior? Raiz de 3. Então a função é crescente. Tá bom? A função é crescente. E a gente tem o último exemplo de x ao quadrado. Só que agora eu domino nos reais aqui. Não importa o valor que eu coloque aqui, sempre vou ter uma resposta. Então se a gente tem x0 e x1 pertencentes aos reais, de modo que x0 é maior que x1, aqui também é verdade. Basta você pegar, vamos lá, 2 ao quadrado é menor que 3 ao quadrado, tá? Desse exemplo aqui. Então, se x0 for maior ou igual a 0 e x1 for maior que 0, então a gente vai ter esse caso aqui, ó. Aí já é um pouco diferente, né? Aqui já é um pouco diferente. Então, o que é que ela vai ter? Ela é monótona crescente de 0 a mais infinito, e ela é monótona decrescente de menos infinito a 0. Então aí aqui já é um indício de que tem ponto de máximo ou ponto de mínimo. Beleza, gente? Então nossa aula termina por aqui. Eu espero que os senhores tenham gostado bastante. Grande abraço e até a próxima. Valeu!